Olá, desbravadores, bem-vindo a mais um estudo. É bom estar com você mais esta vez. Já pegou o teu guia? Diretor, tem um recadinho para você. Tem alguns requisitos aqui no nosso guia que você precisa fazer com o seu desbravador, ok? Eu estou me detendo apenas no tema bíblico devido ao nosso tempo. O restante você faz aí, o conselheiro, preencha tudo que o teu guia traz, ok? Eu quero convidar você para nós orarmos antes de abrirmos a Bíblia e estudarmos o tema de hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos de volta e podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa também nos capacitar de entendimento e que possamos compreender de maneira muito clara o que o Senhor tem a nos ensinar agora. Esteja com cada desbravador que está nos ouvindo, dirija este estudo. Eu lhe peço, querido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sei que desbravador gosta muito de trabalhar com cordas, né? Aprender nós, amarras. Eu trouxe uma corda aqui e um dos nós que eu sei que você vai aprender, se você está entrando no clube agora, ainda não teve a experiência, é esse daqui. Já lembrou dele? Esse é o nó simples. Ele leva esse nome porque ele é muito simples de fazer. Só que desse nó se origina todos os outros nós. E tem muitos nós para nós aprendermos. Esse nó simples, ele é tão fácil de fazer que nós podemos fazer ele dessa forma aqui, ó. Olha aqui que beleza. Olha só, se você quiser subir um barranco, uma árvore, olha aí. Você tem um monte de nó simples. Tem o nó direito, que logo em seguida você vai aprender, e tem um nó também que é conhecido como nó de segurança, que é o nó 8. Sabe fazer o nó 8? Aqueles que gostam de escaladas, os alpinistas aí, eles usam muito esse nó devido à segurança, à praticidade de fazer e também desatar o nó. E ele pode ser feito dessa maneira aqui, ó. Presta atenção, hein? Vai lá para você aprender, ó aqui. Aqui, ó. Esse é o nó 8. Legal, né? Aprendeu? Não? Um dia eu vou no seu clube aí e eu ensino você a fazer. Tá bem? Beleza? Mas tem um outro nó que o desbravador gosta muito. E eu já sei que você sabe dele. Sabe qual é ele? Olha, eu vou fazer ele aqui e você vai falar o nome dele aí, ó. Esse é o nó lás de guia. Sabe para que serve esse nó? Vamos fazer de novo? Bem devagar aqui para você aprender, ó. Certinho, passou a mão, voltou lá. Ó, nó lás de guia. Esse nó, ele é um nó de resgate, ou um nó de salvamento. Ele não aperta e você pode resgatar alguém ou salvar alguém que precisa ser içado pela corda. Tá certo? Hoje, o tema que nós vamos estudar não é sobre corda. Nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Então vem comigo. Pega a sua Bíblia, o seu guia de estudo e vamos juntos conhecer um pouquinho o que Deus fez e está fazendo para nos salvar. Lembra que no tema anterior nós falamos sobre o mal, a entrada do pecado, e Paulo, na carta aos Romanos, disse que o salário do pecado é a morte. Nós estamos condenados à morte. E como fugir disso? Como resolver o problema do pecado? Deus pensou em tudo isso. Então vamos estudar o que Deus fez e está fazendo para salvar a humanidade que está condenada à morte? Abra sua Bíblia então em Evangelho de João, o livro de João, é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, os versos 16 e 17. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando o pecado entrou nesse mundo, ou quando nós pecamos e nós já nascemos pecadores, a nossa natureza é pecadora, nós já estamos sentenciados à morte, estamos condenados à morte. E nós não podemos resolver esse problema. Alguns anos atrás, no deserto do Atacama, no Chile, havia uma mina de cobre e essa mina ela desmoronou. 30 homens ou 30 mineiros que trabalhavam nessa mina ficaram soterrados.
a quase 700 metros de fundura, em plena escuridão, em um lugar que eles haviam reservado um lugar de segurança. Ali, em meio à escuridão, a cada 48 horas eles tomavam um pouco de leite e comiam meio biscoito, ou meia bolacha para alguns. Essa era a refeição que eles faziam. Sabe qual era a única certeza que eles tinham? Que se eles fossem resgatados, ou fossem salvos, a salvação só poderia vir de cima. Não haveria de outro lugar. Essa era a certeza que eles tinham. Assim também, desbravadores, quando o pecado entrou, esse mundo desmoronou. E a morte é a que nos espera, está à espreita a cada dia. E nós fugimos dela. Para resolver esse problema, Deus então enviou o seu único filho, ou seja, o resgate. A salvação só pode vir de cima. Jesus, ele é o nosso lais de guia. Foi ele quem nos resgatou, ele que deu a sua vida para nos salvar. E ele quer salvar você. Mas não foi só isso. E também não depende só dele. Sabe, para salvar aqueles mineiros, a equipe de resgate furou um túnel e ele chegou até nessa sala e eles desceram uma cápsula. E cada bombeiro, cada mineiro, um de cada vez, entrava nessa cápsula e era içado até lá em cima, os 700 metros de profundidade. Todos os 30 mineiros que estavam lá embaixo foram salvos com vida. Mas a cápsula, ela não ia buscá-los, eles tinham que entrar nela. A equipe de resgate descia a cápsula e o mineiro tinha que ir até ela para ser içado. Da mesma maneira, Deus nos oferece a salvação. Ele faz ou é o nosso lais de guia, mas eu tenho que colocar ele na minha cintura. Eu tenho que fazer a minha parte. E qual é a minha parte, então, para ser salvo? Então vamos continuar nossa leitura. Romanos, capítulo 4, 5 e 8. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A primeira coisa, para que eu possa ser salvo por Jesus, os meus pecados precisam ser perdoados. E como meus pecados podem ser perdoados? No livro de 1 João, ali no capítulo 1, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ou todos os pecados e toda a injustiça. Primeiro passo que você precisa fazer, desbravador, é confessar os seus pecados, para que Deus possa perdoar você. Olhe bem aqui nos meus olhos, eu vou dizer para você, não há pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que você não confessa. Porque se você confessar, Deus é fiel e justo para te perdoar. Amém? Mas tem mais coisa ainda, não é só isso. Vamos lá na Bíblia, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não falei para você que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados? Você confessou, Deus perdoa. Tem que haver também um arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? É basicamente um meia volta, vou ver. Você está indo numa direção e é dado o comando, meia volta, vou ver. Você muda de direção, segue um outro rumo. Está arrependido do que você fazia e você deixa. Você confessa, Deus perdoa e você continua. Mas tem mais uma coisa aqui, Salmo 51, 3 e 4. Só voltar um pouquinho aí, o próximo livro, voltando. Salmo 51, os versos 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista Davi, ele escreveu o Salmo 51 pedindo perdão pelos seus pecados. Se você for no Salmos 32, Davi está agradecendo a Deus pelo perdão. Então há 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeira delas, reconhecer que somos pecadores, ou confessar o nosso pecado. Não tem como eu confessar o meu pecado se eu não reconheço que sou pecador, certo? Segundo, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, você tem medo da consequência que o ato vai te trazer.
Arrependimento não. O arrependimento você tem repulsa por aquilo. Por mais que você volte a fazer, você não vai se sentir bem. Então você primeiro precisa reconhecer que é pecador e confessar, você precisa arrepender dos seus pecados e você precisa crer. Você já estudou sobre a pessoa de Deus, você sabe que Ele é o Criador e Ele também é o teu mantenedor. Ok? Vamos seguir aqui? Atos 2:38. O que fazer para mostrar que me arrependo e creio em Jesus? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. O que eu preciso fazer para mostrar que me arrependo e creio em Jesus? Eu posso dizer o seguinte: eu creio, eu aceito. Falar é muito fácil. Há muitas pessoas que vivem apenas de boca, só fala, mas não faz. Eu quero chamar você para tomar uma decisão, tomar uma atitude hoje. Quando a Bíblia diz para que você demonstre que você aceita a salvação de Jesus, está dizendo aquele que crê. Você crê em Deus? Claro que você crê. Mas sabe, o diabo também crê. Mas ele diz que a confirmação dessa crença é você ser batizado. Quando você é batizado, você está contratando Jesus como seu advogado. Ok? Vamos seguir? 1 João capítulo 2, versos 1 ao 6. E você vai entender o que é isso da questão do advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu tenho que crer, eu tenho que reconhecer que sou pecador, confessar o meu pecado. Eu tenho que me arrepender. Só assim Deus vai poder me perdoar. Quer você se arrepender dos seus pecados hoje? Ou melhor, deixa eu fazer a pergunta diferente. Você reconhece que é pecador? Você admite que tem feito muitas coisas erradas? Sim? Então confesse a Deus. Diga a Ele que você pecou. Diga a Ele que você tem feito muitas coisas erradas e que você não consegue resolver. Ele vai perdoar você, Ele vai mudar a tua vida. Sabe, tem muitas pessoas que não se perdoam, por isso não deixa que Deus possa perdoá-lo. Então, primeiramente, se perdoe primeiro. E depois deixe que Deus perdoe você. Segundo ponto, se arrependa. Cria repulsa por essa atitude. Não faça mais. Lute contra ela. Peça a permissão de Deus ou perdão. Peça a direção e a força a Deus que Ele vai ajudar você. Ele vai dar a força que você precisa para não fazer essas coisas erradas. Lembre-se, Jesus é o nosso lais e guia. Ele já preparou o caminho para te salvar. Você precisa aceitar. Terceiro, creia que Jesus pode perdoar e salvar você. Acredite nisso. Quer você hoje ser perdoado por esse Jesus? Então deixe Jesus perdoar você. Quer ser perdoado? Quer ser salvo por Ele? Você já sabe o que tem que fazer. Crer, se arrepender, reconhecer que é pecador, confessar e ser batizado. Esses são os passos que você precisa dar. Quer você dar esses passos hoje? De verdade? Então feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, hoje nós aprendemos na Tua palavra que só Jesus pode nos salvar. Nós estamos condenados à morte, Senhor. Fomos soterrados pelo pecado, o nosso mundo criado perfeito estragou tudo, o sofrimento, a dor, mas vimos que o Senhor é o nosso lais de guia, o nosso resgatador. E o nosso desejo hoje, Pai, é sermos salvos, resgatados por Ti, por favor. Então nos ajude, Senhor, a reconhecer que somos pecadores, ajude-nos a confessar os nossos pecados,
Ajude-nos, Senhor, a nos arrepender desses pecados. Também nos ajude a crer que o Senhor pode resolver todos os problemas do pecado em nossa vida. E para demonstrarmos tudo isso, Senhor, nos ajude também para que sejamos batizados. Por favor, cuide de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu estar com você em mais esse estudo. Eu aguardo você para o próximo, beleza? Não vai perder.